E olha, muita gente cresceu acreditando que Macross e Robotech eram a mesma coisa, mas a verdade é que existe uma história cheia de tretas, remendos e decisões malucas por trás dessas duas séries. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu e por que essa confusão marcou gerações inteiras de fãs de caças irados e batalhas espaciais. Então, se prepara aí que hoje o vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show! E é assim, com esse cenário novo que eu digo, tudo começou em 1982. O estúdio de animação Estúdio Nui e a Tatsunoko Production, já bem conhecida por produzir pérolas como Gatchaman e Speed Racer, lançariam em outubro daquele ano o primeiro episódio de Super Dimension Fortress Macross, que seria a primeira iniciativa de uma trilogia de animes com o título Super Dimension. E com a ideia de explorar temas de guerra com abordagem, vamos dizer assim, diferente do mega sucesso Mobile Suit Gundam, o diretor Shoji Kawamori pensou em mostrar pessoas comuns afetadas pela guerra, literalmente colocando toda a população civil de uma cidade em uma enorme nave espacial e levando civis e militares para os arredores de Plutão. E aí nessa jornada, tensões acontecem, civis se tornam militares, romances acontecem num cenário de batalha e, claro, o choque cultural é usado como arma. Todas as forças ao ataque! Positivo, todas as forças ao ataque! Estamos sob ataque de forças desconhecidas! Isso não é um exercício! Repetindo, isso não é um exercício! Macross foi um anime bastante revolucionário para a época, com um número em comum de 36 episódios e fez muito sucesso no Japão, tanto que a série estava planejada para ter apenas 24 episódios, mas acabou sendo esticada até 36 episódios, que por sinal, em momento algum perderam a qualidade. E sendo assim, mesmo lá nos anos 80, o anime não ficou restrito ao Japão. Na verdade, ele encontrou vários fãs nos Estados Unidos, uma galera que já gostava de animes, não tinham todas essas convenções que a gente tem hoje em dia de mangás, de animes, mas eles já conseguiam se organizar num cenário bem underground que dava certo. E entre esse monte de fãs, a gente tinha o roteirista Cormasek, que ali por 1984 conseguiu comprar acetatos de animação de Macross e outros desenhos de robôs gigantes da época por meio de alguma magia negra pré-internet. Não pergunte como. E calhou desse cara ter uma galeria de artes e colocar lá os acetatos de Macross expostos. Aí um belo dia entrou um funcionário de uma tal empresa chamada Harmony Gold e conversou com o Cormasek, dizendo que eles tinham os direitos de Macross, mas não sabiam o que fazer para ganhar dinheiro com o anime. Veja bem, antigamente, antes da TV a cabo, nos Estados Unidos a distribuição por syndication era a única maneira de levar uma série para a televisão, a menos que você tivesse financiamento de uma grande emissora, como a NBC e a ABC. E o conceito com desenhos animados foi explorado pela primeira vez, adivinha? Com He-Man e os Mestres do Universo. E como todo mundo sabe, fez bastante sucesso, sendo vendido para mais de 130 canais locais. Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Só que para um desenho ser vendido em sistema de syndication, ele tinha que ter pelo menos 65 episódios, já que ele tinha que passar por várias semanas de segunda a sexta. E Macross não tinha isso. Macross tinha só 36 episódios e isso deixou Harmony Gold sem a mínima ideia do que fazer com essa obra aclamada pela crítica japonesa que misturava música, robôs e romance. Mas aí o Cormasek teve uma ideia: que tal se a gente distribuísse Macross direto para o público? Em vez de tentar convencer alguém a exibir uma série de 36 episódios, o que não ia dar certo, ele conseguiu convencer a Harmony Gold a vender fitas VHS de Macross por envio postal. E os caras aceitaram a ideia, não tinha muito o que fazer, e os 4 primeiros episódios de Macross foram dublados para o inglês com o lançamento de 4 fitas VHS. Vamos dizer assim que as vendas não foram nenhuma Brastemp, mas vendeu o suficiente para o Cormasek ficar com a moral para dar uma nova sugestão para Harmony Gold.
E fala aí, tá curtindo esse vídeo? Aposto que tá, então que tal deixar aquele like felpudo? E essa ideia do Masek veio quando ele soube que a Harmon Gold não tinha apenas adquirido a licença de Macross, como também de outras séries do catálogo da Tatsunoko, como Genesis Climber Muspida, de 1983, com 25 episódios, e Super Dimension Cover Southern Cross, de 1984, com 23 episódios. E o Masek estava bem familiarizado com as práticas de localização de séries japonesas na época, como por exemplo Speed Racer, Spectreman e Gatchaman, que virou Batalha dos Planetas nos Estados Unidos. E dizem que o Masek odiava Battle of Planets simplesmente porque os caras pegaram Gatchaman e toda a magia que tinha naquele anime e deixaram tudo americanizado demais. Aí, o que o Carl Masek propôs para Harmon Gold foi pegar Southern Cross, Muspida e Macross e transformar tudo em um desenho só. Afinal, todas as séries apresentavam robôs transformáveis e podiam ser conectadas por meio de saltos temporais, tornando-se uma história de legados, olha só. E o chefe da Harmon Gold, o Frank Agrama, concordou com tudo, mas com uma condição, que o desenho tivesse um nome original, mais a ver, vamos dizer assim, com os padrões norte-americanos, e já de pronto ele sugeriu Robotech. Acontece que o nome Robotech não veio de nem uma ideia brilhante do Frank Agrama. Na verdade, existia uma empresa chamada Revell que já tinha ido no Japão em 1983, já que ela queria se aproveitar do interesse dos norte-americanos por robôs gigantes e por ficção científica, e lá ela comprou várias licenças de kits para montar. Sendo assim, os kits do anime Fang of the Sun Dougram de 1981 e o terceiro anime da série Super Dimensional, que era Super Dimension Central Argus de 1983, foram os escolhidos pela Revell, juntamente com kits de modelos de Macross, que eram vendidos pela Big West e foram lançados em 1984. Amado Valkyrie, Spartan, Ligado, Destroyed Monster. Aí, voltando para os Estados Unidos e pensando em promover os kits, a Revell criou o nome Robotech e fechou um acordo com a DC Comics, que criou histórias em quadrinhos que hoje praticamente ninguém sabe que existiram, já que saíram apenas 2 edições que venderam mesmo que nada. E os Valkyrie de Macross não apareceram nos quadrinhos, mas criaram ali um pequeno e curioso obstáculo para a produção da série: direitos autorais. E com esses direitos de marketing na mão da Revell, não teve o que a Harmon Gold fazer a não ser fechar um acordo. E aí então o nome Robotech foi aplicado à franquia, a Revell ia poder continuar vendendo os kits de modelos e todo mundo ia ficar satisfeito. A fabricante de veículos Diecast Matchbox também foi contratada para vender brinquedos que não fossem kits de modelos, resultando em alguns brinquedos originais e também aproveitamentos de muitos produtos japoneses de Macross. Are coming, so you'd better take care. An invasion of hovercraft soon will be there. Robotech to the rescue. But Dana's got her hover tank. She's there with all her might. Switch to Battleoid and you'll both win the fight. Give up! Surrounded by Bioroids! No way! It's time for a shooting! Mas pega essa. Para piorar, um dos brinquedos de Macross já estava no mercado norte-americano como um personagem de Transformers, simplesmente o Autobot Jetfire. Ele chegou a ser renomeado para Skyfire um tempo depois dentro da mitologia de Transformers, com a mudança de design também, mas parece que isso foi muito mais uma decisão da empresa japonesa Takara e não por preocupações com Robotech. Então, olha, vê o tamanho do balaio de gato. Robotech e Macross simplesmente estavam na mão da Big West, estavam na mão da Matchbox, estavam na mão da Studio Nui, estavam na mão da Tatsunoko, da Revell e por aí vai. E se a gente parar para pensar que um Valkyrie se transformou no Jetfire, até a Hasbro tinha ali uma beiradinha. E tá gostando desse vídeo? Aposto que tá, então se você tá chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e badalar o sininho. E que tal, hein? Vamos compartilhar? Como sugestão, você pode compartilhar com aquele seu amigo que jurava que Macross era um resumo de Robotech e não o contrário, hein? Que tal? Também não vamos julgar
julgar ele, né? Afinal de contas, Robotech foi um sucesso no ocidente. E curiosamente aqui no Brasil, o grande público conheceu primeiro o Robotech, já que em janeiro de 1990 o América Anime estreou no Brasil pela Rede Globo, passando primeiro com muito garbo e elegância na sessão Aventura e depois no show da Xuxa, inclusive com dublagem da Herbert Richards. Janeiro na Globo. 2 super esquadrões agitam a Sessão Aventura. Robotech, um comando especial para enfrentar a ameaça dos extraterrestres. E aí, não muito tempo depois, ali por 1992, Macross começou a passar em várias redes locais da Record com o nome Guerra das Galáxias. E adivinha, com dublagem da Herbert Richards. História de hoje, Contato Inicial, Distribuição Network, versão brasileira Herbert. Depois, ali por volta de 1993, Macross foi para a CNT e ficou por lá até 1995. Esse duende é um carinha muito legal e se amarra em desenho como você. Entre para o clube. E eu quero ver se você lembra, hein? Macross, na verdade, chegou no Brasil primeiro que Robotech. Quando a Brasil Home Video lançou em 1988 o título Macross, a Batalha Final, Macross o filme, e no ano seguinte, esse filme foi exibido na Rede Manchete com a minissérie de 5 partes. Fortaleza Macross. Já Robotech chegou nas locadoras de VHS pela Transvídeo só em 1989. Bom, se a gente tirar os outros 2 animes e pegar só Macross e comparar com a primeira fase de Robotech, muito pouca coisa mudou na verdade, e isso graças ao Cormasec. Claro, não dá pra negar que a violência foi suavizada e muitos nomes foram alterados para ficar, vamos dizer assim, mais americanizados, sendo o principal exemplo o Hikaru Shinjo, que se tornou Rick Hunter. Já exemplos mais sutis são a Misa Rei, se transformando em Lisa Reis, ou o lendário Roy Fokker, que mudou apenas o jeito de escrever o sobrenome em inglês. Ei, meu irmão! Onde foi que você aprendeu isso? Seu garoto irresponsável, o que é que estava fazendo? Então, tanto lá quanto cá, a história segue o Rick Hunter e a cantora Lin Mei, 2 civis envolvidos numa guerra caótica entre os gigantes alienígenas, os Zentraeds, e os terráqueos, completamente confusos após a queda de uma nave alienígena na Terra. O Rick acaba se tornando um piloto de caça, enquanto a Mei se transforma numa cantora famosa, com canções usadas como uma arma de choque cultural contra os alienígenas. Bom, a trama geral das 2 versões é praticamente a mesma. O que muda aqui é o conceito da protocultura. Vou resumir. O conceito de protocultura em Macross era como uma expressão vaga que significava uma cultura que nos precedeu, os antepassados. Miticamente, a primeira raça da galáxia eram os donos da protocultura. Bom, a verdade é que isso não foi muito explicado lá na série original, mas depois, nos outros projetos que vieram ao longo das décadas em Macross, isso foi bem explorado. E aí, quando os alienígenas, os Zentraeds, encontram os humanos, eles acabaram achando que aquelas pequenas e estranhas pessoas faziam parte dessa cultura, ou eram descendentes diretos dela. Já em Robotech, a protocultura se transformou simplesmente em uma planta alienígena que virava combustível. Enquanto isso, Southern Cross e Mospeada foram ali mais adaptados para parecer uma continuação direta da história de Macross, um tipo de legado, com Southern Cross se transformando em Robotech The Masters e Mospeada como a nova geração. Mas agora eu quero saber qual a versão você gosta mais. E quero sinceridade, hein? Macross ou Robotech? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!